Olá, olá, muito boa noite. Tudo bem? Terça-feira, 7h30. Tô de volta ao vivo, sempre com um assunto para a gente pensar melhor, para a gente tomar melhores decisões, por que não? Com pessoas que eu confio muito e se elas me ensinam, elas também podem ensinar vocês. A conversa de hoje ela é muito curiosa, porque quando eu conversei com a Judimari, Ju, o que é síndrome da impostora? O que é síndrome do impostor? Falei, poxa, não posso ficar com essa informação só para mim, né? Vamos fazer então uma entrevista, vamos fazer uma live para que mais pessoas aprendam e se reconheçam ou não nessa síndrome da impostora, do impostor. Você sabe o que é síndrome do impostor ou da impostora? Se já sabe alguma coisa ou quer tirar uma dúvida, escreve aqui que eu já vou ver se a Ju já está aqui na linha, se ela já está com a solicitação. Ainda não, ela já vai entrar. Enquanto isso, eu vou dando aqui uma boa noite para todos vocês. Deixa eu já escrever aqui também o nosso tema, síndrome da impostora. E não é só coisa de mulher não, tá, gente? Tanto que eu fiz questão de colocar ou do impostor. Senão dá a impressão que só as mulheres, né, é que vivem estas situações. Então, síndrome da impostora ou do impostor. Com Judimari. A Ju tem feito um trabalho maravilhoso, despertando o melhor das mulheres no ambiente profissional, no ambiente pessoal. E vai ser hoje uma conversa muito gostosa. Eu espero que vocês saiam melhor do que vocês entraram. Então, um beijo aqui para todos que estão conosco. Deixa eu ver se a Ju já pediu aqui a solicitação. Enquanto isso, me mandem aqui um beijo, mandem um aviãozinho aqui para os amigos de vocês, que nós já vamos começar aqui. A Judimari já está aqui. Nós vamos prosear. Aqui ela já vai entrar. Agradeço já a presença de todos vocês que estão aqui. Ju, tudo bem? Olá, Isa, tudo bom? Boa Tudo noite. Ótimo. Ju, tá cortando aqui um pouquinho, tá? Se você quiser levantar o telefone. Afastar e levantar um pouco, isso. Isso. Olá. Tudo bem, querida? Tudo. Que alegria falar contigo. Obrigada pelo convite, Isa. Eu estou muito feliz. Você sabe, Ju, que eu comecei dia 17 de março fazendo essas lives, sempre com o foco do autocuidado. E desde o início eu já queria conversar contigo. Você fala sobre a conversa. Como uma conversa pode mudar tudo na vida de alguém. Então, sem dúvida, sem dúvida. Acho que depois, né, desses últimos meses, tudo que nós estamos vivendo, tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito importante. Quero agradecer o seu aceite e quero agradecer também todos que estão aqui. Afinal, no meio de tantas lives, né, vocês escolheram estar aqui conosco, então aproveitem muito esse espaço. Ju, vamos já direto para esta questão que me intriga tanto. O que é síndrome da impostora? Síndrome do impostor? Vamos lá, vamos começar conceituando o que é isso. Então, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. É uma alegria poder estar aqui nessa noite falando de um assunto que eu acho que é tão sensível e tão importante a gente nomear para poder identificar e saber o que fazer com isso. Então, Boa. a síndrome da impostora ou a síndrome do impostor, porque os homens também sentem isso, também são acometidos disso, muito menos que as mulheres mais são, é aquela sensação que a gente tem de ser uma fraude. Quando a gente se sente aquém de um determinado desafio, aquém de uma determinada situação, porque a gente acha que a gente não tem capacidade de dar conta dela, apesar de todo o reconhecimento que vem de fora, dos outros, ser no sentido contrário. Então, os outros estão dizendo, olha, isso aqui é para você, você pode dar conta, e você está dizendo, não, acho que eu não vou dar conta, eu sou uma fraude, não vai rolar. E é muito importante falar sobre esse sentimento de se achar uma fraude, porque a síndrome da impostora ou a síndrome do impostor, ela acomete pessoas que são, em geral, bem-sucedidas. São pessoas que têm o que contar sobre o que fazem, sobre o que realizam. São pessoas fazedoras. Então, é como se elas não acreditassem nos próprios méritos. Elas não se dão créditos pelos próprios méritos. Tem a ver com autocobrança, Ju? Tem a ver. Tem a ver, Isa, porque não é uma crise de competência.
Isso é bem importante da gente definir. Não é que essas pessoas não tenham competência, não tenham histórico, não tenham preparo, não tenham repertório, ao contrário, elas têm. Mas elas se cobram um nível de entrega, vamos dizer assim, muito alto. Então, é como se para qualquer desafio em que elas estão, para os quais elas são convidadas, convocadas, elas pretendem desempenhar sempre num nível muito, muito alto. Falta uma regulação aí em relação a esse esforço, vamos dizer assim. Então, tem a ver com autocobrança, sim. A síndrome da impostora, do impostor, é uma síndrome, é uma condição que não tem a ver com competência, ela tem a ver com confiança. É como se as pessoas não validassem as próprias experiências, não validassem o próprio repertório. E aí, quando vem uma oportunidade nova, quando vem uma oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, uma situação em que elas não têm todo o controle, né? Em que elas perdem um pouco esse controle, bate esse receio, bate esse medo de não desempenhar ou de desempenhar aquém de um padrão muito alto que elas próprias se colocam. Nossa, Ju, a hora que É você sofrido. ou eu, sabe? Não tem a ver com competência, confiança. Não, não tem a ver. E você por tudo que você vive, né, com as pessoas com quem você atende, já já eu quero inclusive ouvir você com essas histórias, mas essa falta de confiança, ela aparece após alguma situação, porque você disse que são pessoas que já trabalham bastante, né? Então, Ou recebem uma tarefa, elas acham que não são capazes. isso, é uma crise de confiança nas próprias capacidades. É uma crise de identidade? Não. Não, não é uma crise de identidade. É uma crise de confiança, de validação, de receber um desafio, de receber uma oportunidade e olhar para isso de um lugar em que você se sente capaz de aprender. É como se a pessoa que estivesse na condição da impostora ou do impostor, ela acha que ela já precisa ter as respostas prontas, ela já precisa de saída, saber o que ela tem que fazer. E isso é uma cobrança muito grande, como você falou. É uma autocobrança muito grande, porque em muitas situações no trabalho e na vida em geral, a gente vai precisar aprender algumas coisas, a gente vai precisar experimentar, a gente vai precisar Errar. se experimentar, errar, exatamente. Então, essas pessoas, quando caem na armadilha da impostora, do impostor, elas sofrem muito, porque elas acham que elas já têm que saber tudo antecipadamente. E as mulheres sofrem muito mais. As mulheres, essa é uma síndrome que acomete mais mulheres do que homens, e aí tem toda uma questão cultural, corporativa envolvida nisso, né, social. E as mulheres se cobram muito mais a um ponto em que elas deixam de se expor a determinadas oportunidades. Elas deixam de se expor a determinados desafios que poderiam levar a carreira para um outro patamar. Porque como elas não se sentem prontas e elas acham que elas têm que se preparar antes, aí elas não vão lá experimentar, aí elas não vão levantar a mão, aí elas não vão falar, elas não vão se expor. E isso é muito sofrido, porque como eu falei no começo, são pessoas muito competentes, são pessoas que têm bagagem, porque quem não tem essa competência, quem não tem essa capacidade de realização, não sofre com a impostora. E a impostora não é que a impostora e o impostor sejam pessoas que são de fato mentirosas ou são fraudes. Não são, porque quem é fraude não se preocupa com isso. Então, Olha, assim, são pessoas que têm um baita de um currículo, têm experiências muito legais, são pessoas que costumam ser muito estudiosas, se preparam bastante para as coisas, mas tudo isso em excesso, né? Ju, tudo que você está falando faz muito sentido para mim, mas como você, a gente adora perguntar, né? Então eu vou te Claro, perguntar. claro. Lembrando que eu estou conversando com a jornalista Judimari. Nos conhecemos há muitos anos trabalhando na Editora Abril. Ju foi responsável por grandes edições de várias revistas, né, Ju? E o seu movimento para Várias hoje revistas. ser uma mentora, ser uma coaching, foi muito bonito, né? Eu fiquei bem embatucada, né, Isa? Eu achei ali. Depois a gente pode explorar um pouquinho sobre isso, mas a minha transição teve um momento de embatucação bem grande,
mas eu acho que fez um sentido, eu encontrei um sentido na minha trajetória e nesse momento a serviço do desenvolvimento de outras pessoas, que era o que eu já fazia quando eu estava nas revistas, mas eu fazia de outra forma, né? A serviço do desenvolvimento de pessoas. Isso é lindo. É... Antes ainda da gente falar dessa mudança, você acredita que a síndrome da impostora tem a ver com a autossabotagem? É uma forma de autossabotagem. É uma forma de autossabotagem, porque passa por essa questão da gente não validar o que a gente já fez, o que a gente já conquistou. Então, como a gente não valida, a gente não celebra, a gente não reconhece e a gente não introjeta aquilo, a gente não se apropria das coisas. Então, sim, tem a ver com autossabotagem, porque no momento que o impostor ou a impostora depara com uma nova oportunidade, a tendência é dizer, não dá, não vou conseguir, não estou preparado, tenho que estudar mais, não é para mim. E a pessoa vai ficando sempre para trás, vai ficando sempre para trás por causa de um mecanismo que é dela, né? Um mecanismo de se defender de situações que colocam o aprendizado como uma proposta. Então, o que tem de diferente entre pessoas que não sentem a síndrome da impostora e pessoas que sentem a síndrome da impostora, a síndrome do impostor? Todo mundo sente medo diante de situações novas, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem suas dúvidas. Não é assim, oi, vamos lá. Todo mundo tem as suas questões, somos humanos. Só que algumas pessoas, apesar disso tudo, vão lá encarar a situação e descobrir o que podem aprender naquela situação. E outras pessoas vão ficar querendo descobrir e entender tudo antes de se expor. E aí essas pessoas caíram na síndrome da impostora, caíram na síndrome, na armadilha do impostor. Uau. Essa é a diferença. É no modo de pensar, é no modo de se abrir, vamos dizer assim, para as oportunidades. Para os aprendizados, ou seja, com medo de fazer perfeitamente, por eu achar que eu não tenho as qualidades, as características, eu já eu saio daquela situação. Eu não vou nem arriscar. Exatamente. É isso? Exatamente. E aí, Isa, quando as pessoas aceitam, né, determinada tarefa, determinado desafio, tem dois padrões que aparecem muito. Ou a pessoa super se prepara, então, assim, recebeu uma tarefa, recebeu alguma coisa para fazer, tem alguma coisa para fazer na vida familiar até, não precisa ser só no trabalho, se manifesta muito claramente no trabalho, mas na vida como um todo, a pessoa começa no minuto zero já a se preparar loucamente. Então, sai gastando energia e se preparando loucamente. Fica super acelerado para fazer aquilo. Ou a pessoa vai para o outro padrão, que é o da procrastinação. E aí, como ela acha que ela não vai dar conta, ela vai procrastinando, não vou lidar com isso agora, não vou lidar com isso agora. Chega a hora de ter que lidar com a questão, a pessoa está super ansiosa, vai colocar um esforço muito maior do que às vezes aquela tarefa pedia, do que aquela atividade pedia, e aí vai ter certeza que para fazer as coisas ela tem que ter muito esforço, ela tem que sofrer muito. Então é um mecanismo muito maluco. Ô, Ju, então a síndrome da impostora do impostor está de mãos dadas com a ansiedade, aquela ansiedade que nos faz. Tá. Em grande medida, ela está ligada à ansiedade, porque ela pode provocar a ansiedade. Nesse caso em que a pessoa sai. A super preparação é também uma forma de ansiedade, mas aí tem um processo em que a pessoa já está fazendo, de alguma maneira ela já está andando, né? Quando cai na procrastinação, não. Aí vai ter um pico de ansiedade muito grande, porque ela vai estar diante de um prazo, ela vai estar diante de algo que ela prometeu fazer, e aí ela vai entrar numa possível crise de ansiedade, sim. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. A Marli está dizendo assim, olha, eu sofro com isso, sou professora universitária, já passei por isso várias vezes em disciplinas que era necessário que eu entrasse. Já fui para depressão por isso. Puxa vida. Uma síndrome e uma pressão ou um trauma. Eu não entendi direito, Cristiano, mas assim, essa condição, né, da síndrome do impostor, ela vem a partir, eu tinha te perguntado mais cedo, será que isso tem a ver com alguma situação que a pessoa vive e aí ela perde a confiança? Ou não? Sim.
Isa, os pesquisadores não sabem definir muito bem o que causa a síndrome da impostora. Não tem ainda uma única causa que possa ser relacionada diretamente à síndrome da impostora. O que se sabe é que tem um conjunto aí, tem componentes que se misturam. Então, assim, tem uma questão de personalidade, tem uma questão das influências que a gente recebe. Então, as influências que a gente recebe na família, as influências que a gente recebe socialmente, as influências que a gente recebe do ambiente em que a gente está trabalhando, né, da cultura daquela empresa, de quais são, vamos dizer, o que é validado naquele lugar. Então, tem uma combinação de fatores. Para as mulheres, isso fica mais complicado, porque, assim, socialmente, culturalmente, em muitas famílias, as mulheres não são estimuladas a se expressar, não são estimuladas e validadas no momento em que estão se expressando mais naturalmente. Então, acontece um tipo de validação seletiva que os pesquisadores falam, que é assim, você é validada quando você faz aquilo que é esperado de você. Então, quando você se comporta bem, você recebe validação. Se você não se comporta bem como os outros esperam, você não é validada. E isso é muito ruim. As mulheres crescem com uma impressão de que não podem se expressar abertamente, porque senão não vão ser reconhecidas, não vão ser validadas. Então, é uma série de fatores que vai se combinando e chega nessa expressão aí da impostora, nessa condição psicológica da síndrome da impostora. É muito curioso ter essa pessoa que comentou que é professora, porque esse estudo foi feito por duas psicólogas americanas em 78 e Uau! foi feito justamente no ambiente acadêmico, com 150 estudantes, se não me engano, de mestrado, mulheres, que eram pessoas muito preparadas nas suas áreas, que estudavam muito, que já tinham vencido vários desafios, vamos dizer assim, e que não se achavam preparadas, não se achavam dignas, não se achavam capazes. Então, elas identificaram exatamente nessa situação acadêmica. E cerca de 70% das pessoas, o que se estima, vão ter um momento na sua trajetória profissional em que vão cair nessa armadilha da impostora. Mais mulheres do que homens, mas os homens também sentem. Nossa, Ju, você sabe que no início da minha carreira eu vivi uma situação e eu me lembro de ter dito, sabe? Eu sou uma fraude, eu não tenho condições de fazer isso, por tanto medo que eu tinha das críticas. Vai que eu faço Claro, errado, vai que a minha avaliação vai ser aquém da que estão esperando, ou seja, medo, né, de não vou conseguir dar conta. Tem a ver, então, com esse medo da crítica? Porque uma coisa é quando você está começando a carreira, mas a tem, outra já está no meio. Enfim, tem. não tem momento, né, para acontecer pelo jeito. Não, não tem momento. Acontece em vários momentos, mas em geral, quando a gente já está mais para o meio da carreira, quando a gente já tem um certo repertório, já Uau. passou por algumas situações, mas mesmo assim não consegue se reconhecer como competente. E competente para dar conta do que vier. Então, a gente nem reconhece o que a gente fez antes, e a gente Uau. também não se acha capaz de dar conta do que vai vir. É muito sofrida, eu acho uma condição muito sofrida, porque tira da gente esse lugar de celebração e de validação das coisas que a gente é capaz de fazer. Então, eu acho extremamente sofrido mesmo. E isso que você estava falando, Isa, da gente de dizer, né, eu me acho uma fraude. Eu pensar, gente, vão descobrir que eu sou uma fraude. Isso. Porque quando a gente está nessa situação, o que a gente pensa? A gente tende a atribuir o nosso sucesso, as coisas que a gente conseguiu fazer bem, a fatores externos. Então, assim, foi a sorte. Ah, essa tarefa não era nada demais. Aí a gente minimiza a tarefa. Ah, eu cheguei lá, eu consegui fazer tal coisa porque alguém me ajudou, porque eu tive a indicação de alguém, o chefe foi conivente. Enfim, a gente acha uma série de justificativas externas para Para validar o que foi nossa competência, o que foi algo que a gente fez por causa do nosso repertório interno, por causa do nosso patrimônio intelectual interno. E aí é muito maluco, porque quem cai nessa situação costuma achar que, tipo, então eu me achei uma fraude, e aí eu olho para fora, eu olho para os outros. E aí eu acho que os outros, isso que eu sei, isso que eu
experimentei, isso que eu aprendi, todo mundo pode aprender. Todo mundo pode fazer. E aí você nivela todo mundo. Você se nivela com todo mundo. Só que você se nivela para baixo, entendeu? Você não se nivela para cima. Você se nivela para baixo. É muito ruim. É um mecanismo muito sofrido e que, de fato, atrapalha muito o desenvolvimento, a trajetória, né, das pessoas. Com as mulheres, isso é bastante complicado, porque num ambiente, vamos supor, corporativo, em que ele é mais. O ambiente corporativo é mais masculino, é mais machista ainda em muitas situações, e a gente já tende a ficar mais Retraído. retraídas. E aí você imagina quem cai nessa situação não levanta a mão para É. falar, não levanta a mão para dizer o que pensa, não levanta a mão para dizer, putz, essa promoção eu quero. Isso Eu sou... compromete demais as mulheres. Ju, isso que você falou agora há pouco sobre a gente atribuir a outras pessoas, né, as nossas conquistas, eu vejo isso muito mais nas mulheres do que nos homens. Ah, Né? O sim. homem fez uma coisa, mesmo com a ajuda de uma equipe, ele fala, não, eu fui lá e eu consegui. As mulheres são a real da equipe, né? É verdade. Até colocar, né, como ela se auto-atribuir isso, vão achar que ela está se achando. Isa, porque assim, os homens, os meninos, eles são estimulados desde pequenos nessa assertividade e nessa clareza e nessa, vamos dizer, nesse nomear das suas conquistas. As meninas não, as meninas são acostumadas a não se afirmar tanto assim, porque é feio, é egoísta. Então a É. gente tem que pensar no todo, a gente tem que ser mais cuidadosa, a gente tem que ser mais gentil. Isso confunde muito o nosso comportamento quando a gente tem que se reconhecer. Confunde demais. Até porque você disse, né, as meninas especialmente, se você não se comporta bem, você não é aceitada, você não é reconhecida. E o ser humano, por tantas entrevistas que eu fiz com terapeutas, Ju, é, a maior parte das nossas dores vem da falta de reconhecimento, do desejo de pertencer ao, Tem que ser, claro. né? Ô, Ju, antes de eu partir aqui sobre a questão das redes sociais, né, e vida real, se isso também interfere, uma pergunta do Tiago, tá? Meu marido que está aqui do meu lado. Diga. A Relouro, ela disse assim, né? Que incrível ouvir sobre é muito comum e de que maneira podemos reverter essa sensação? E Ju, eu estou na pergunta da Relouro assim, eu me dei conta que eu não agi da maneira como o meu coração mandou. Eu fiquei muito mais com medo do que os outros pensariam, do que, né, das avaliações externas. Às vezes demora, né, para cair a ficha. Demora. E aí, como é que eu faço para reverter essa sensação? Porque a oportunidade já foi. Aí eu preciso agora ficar atenta para outra. Né? Tem uma questão que, assim, para lidar com a síndrome da impostora, para lidar com essa sensação de ser fraude, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o que a gente está sentindo. Então, é bem importante nesses momentos em que bate essa angústia da impostora, em que essa voz vem na nossa cabeça, a gente parar e reconhecer o que está acontecendo. E perceber o que está acontecendo. Para poder observar que tipo de coisa a gente está se falando e em que situações isso está acontecendo. Porque isso não acontece o tempo inteiro com qualquer situação. Lembra que são pessoas fazedoras, são pessoas realizadoras. Vai acontecer mais em determinadas situações, com determinados gatilhos, vamos dizer assim. Então, é super importante ficar atento a que tipo de situação costuma provocar esse tipo de mal-estar, né, de incômodo. Eu estava pensando antes de conversar contigo que como tinha acontecido comigo, porque já aconteceu comigo isso, né? Ao longo da trajetória aconteceu em várias situações. E eu consegui observar que toda vez que eu tinha um desafio e que, vamos supor, eu ia ser promovida, e aí eu admirava muito aquela pessoa que estava naquela posição. Quando eu ia entrar naquele lugar, eu dizia, não vou conseguir, porque eu estava me comparando com aquela pessoa. Então, assim, eu não vou conseguir fazer aquilo que aquela pessoa faz. Mas quem disse que eu tenho que fazer igual aquela pessoa fazia? E isso, na minha trajetória, gerou
enormes embatucações, porque eu olhava e dizia, gente, mas aquela pessoa sabe fazer tal coisa tão naturalmente, não sei o que, para mim é tão sofrido, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou, sei lá, falar em público, que é uma coisa que eu aprendi, né? Não era uma coisa tão natural. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer, eu não posso. As pessoas estão loucas, eu não posso, eu não posso. E assim, Hum. gente, é claro que eu podia, porque eu podia aprender a fazer do meu jeito. E quando eu entendi isso, eu fiquei muito mais confortável com o desenrolado que veio na minha carreira. Mas assim, toda vez que eu me comparava, eu sofria demais e aí eu caía na impostora. Não sou capaz, sim, não vou ser capaz de ser aquela pessoa, mas eu posso aprender a ser eu mesma. Então, essa é uma perspectiva, né, que a gente precisa ter. Uma outra coisa interessante é começar a observar também de onde vêm esses pensamentos, né? Qual é a história familiar? O que a gente ouviu quando a gente era criança? O que a gente tem ouvido nos nossos ambientes de trabalho, eventualmente? Para identificar esses pensamentos que vão chegando e a gente vai assumindo como verdadeiros. Então, assim, é preciso observar, é preciso ouvir, é preciso se ouvir, porque a impostora é uma voz, né? O impostor é uma voz, fica na cabeça, você não vai ser capaz, você é uma fraude. Então, peraí, o que ela está falando? Quando ela está falando? Por que ela está falando? Primeiro passo fundamental, e a Rê Louro comentou aqui, a Rê é instrutora de Mindfulness, acho que o Mindfulness pode ajudar muito a gente a ter esse momento de observar os pensamentos, né? Sem julgarem. E isso é uma coisa muito importante. E a segunda coisa, Isa, é ter uma perspectiva de olhar para os desafios, olhar para as tarefas e entender qual é o esforço que eu quero colocar aqui. Antes de sair querendo fazer as coisas ou não fazer as coisas, né? O movimento contrário de rejeição é olhar para isso e dizer assim, olha só, isso aqui é um negócio que me importa quanto? Me Hum. importa 8. Então tá, então qual é o grau de esforço que eu quero colocar aqui? Ah, aqui eu quero me preparar bastante, eu quero me preparar 10, porque isso aqui me importa muito. Agora, aquela outra coisa lá, me importa quanto? Ah, isso aqui me importa 6. Então, assim, eu acho que dá para colocar um esforço compatível. E aí, ir ajustando essa energia, e ajustando esse esforço que parece ter que ser sempre muito grande. E não precisa. Mas tudo isso começa num processo de observação. E num processo que a gente abre um diálogo com a gente, sabe? A gente aprende a conversar com essa voz que quer deixar a gente sempre para trás. Isso é um exercício, isso é uma prática, isso é uma constante. Ju, uau. Você vai falando assim, minha cabeça vai abrindo assim vários leques, sabe? Deixa eu não vou me perder. Você falou agora que são pessoas fazedoras, realizadoras e que as influências podem vir da família, né? E a gente traz o nosso DNA muitas Pode. histórias e muitos momentos de tristeza mesmo, né? Então, se a gente não parar, bom, isso não preciso mais viver, ou isso, Exato. né, eu já identifiquei. E é você disse, eu entendi que a procrastinação ela é amiga da síndrome da impostora do impostor. Porque Ela aí é eu uma manifestação. tô com medo, né, acho que não vou fazer bem feito, então eu vou deixar pra lá. É isso mesmo? Exato. É isso. É Ju, isso. Como você acha que não vai conseguir lidar, você vai postergando, postergando. E aí, quando você vai ter que fazer, é óbvio que você vai ter que colocar um esforço a mais, porque o prazo já está ali te espreitando. Então, tudo parece ter que ser muito sacrificado. Isso que é sofrido, isso que não é legal, porque as coisas não precisam ter sempre esse desgaste. É muito desgastante viver rodando dessa forma, sabe, Isa? sim. Ju, vai virar aqui já o relógio. Então eu quero falar para quem está chegando agora, conversando com a Judimari, que tem um trabalho incrível desenvolvendo mulheres, especialmente, né, Ju? Mulheres. Mulheres, especialmente, tirando de nós, né, o melhor que temos dentro. E toda entrevista ficará lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Então, se você lembrar de alguém que precisa ouvir essa conversa, depois manda o convite para lá, Isabela Camargo Real. Ju, Muito a, bom.
eu vou tirar aqui já já os comentários para que as pessoas possam te ver. Então, sempre um pouquinho, Tá. tiro um pouquinho, tá? Mas o papo está muito bom, já foi meia hora, eu preciso aqui me atentar também à participação antes de tirar os comentários. A Joey pergunta, tem a ver com autoestima? Não, em geral não tem a ver com autoestima, tem a ver com autoconfiança. Porque não é que a gente não se goste ou que a gente não se ache no direito de fazer determinadas coisas, não é isso. É uma coisa que aparece diante do desafio, diante da oportunidade, diante da novidade. Então, não tem a ver com autoestima. Os pesquisadores não relacionam. É uma crise de confiança. Confiança na própria capacidade, confiança no próprio repertório, confiança no próprio jeito de fazer as coisas. É Ju, isso. você acha que, né, como o Thiago comentou, a questão das redes sociais e vida real? Ou seja, será que aquilo que eu também estou vendo que outros mostram, né, que estão realizando, também pode interferir na minha conduta? Pode, né, Isa? A gente sabe que pode, porque nas redes sociais parece tudo muito fácil e simples. Muito, muito fácil e muito simples, sempre, né? Então, poucas pessoas mostram o bastidor ou contam de verdade das suas vulnerabilidades, porque a gente vê muita vulnerabilidade sendo exposta, mas de uma maneira que é formatada para ser um marketing, né? Então, também tem isso. Acho que tem muita fórmula aí explorando a vulnerabilidade. A gente precisa estar ligado nisso. E as redes sociais, sim, podem ser um gatilho de comparação, né? São um gatilho de comparação. Então, por exemplo, eu que caía lá atrás nessa história de ficar olhando para aquilo que eu admirava e falava, gente, não, eu nunca vou fazer assim, eu não vou conseguir fazer assim. Numa situação de redes sociais, talvez isso pudesse ser um gatilho para mim. Eu falar, gente, eu nunca vou fazer uma live porque eu não faço igual a Isa, então eu não vou fazer live. Só que, né, eu já evoluí um pouquinho nessa questão e eu aprendi que assim, eu vou fazer do meu jeito. E qual é o meu jeito? Qual é o meu jeito? A gente não para pensar qual é o nosso melhor jeito de fazer as coisas. E a gente precisa se observar, porque a gente tem um jeito em que a gente faz as coisas, em que a gente se sente mais confortável, em que a gente se sente mais natural, mesmo quando a gente está diante de alguma coisa que a gente está fazendo pela primeira vez. Então, esses dias eu participei de uma conversa numa TV de Minas Gerais e era ao vivo, de manhã, e eu nunca tinha entrado ao vivo. Eu falei, gente, eu nunca entrei ao vivo, eu sou maluca, vou entrar aqui ao vivo. E aí, quando entrou, eu descobri que eu não via o rosto da apresentadora, eu só ouvia. E na hora eu pensei, meu Deus, que maluquice, olha o que eu estou fazendo. Eu pensei, quer saber? Eu vou fazer aqui, gente, eu vou me divertir. Eu vou me divertir, eu vou falar do meu jeito, enfim, entendo desse assunto, e eu vou me divertir. Se eu me enrolar aqui, eu vou falar, estou me enrolando aqui. Eu descobri que isso me faz muito bem. Toda vez que eu assumo o que está acontecendo, Sim. eu relaxo, entendeu? Então, cada um vai ter uma maneira de lidar, né? Essa é a minha maneira, essa é a minha fórmula. Mas isso só aconteceu porque eu tenho um processo de observação que ele é contínuo, né? Isso. Ô, Ju, é perfeito isso que você falou sobre o comparar. Aí, né? Será que eu vou fazer igual essa pessoa? Você pode até fazer melhor, pode fazer pior, ou vai fazer de outro. Você vai fazer do seu jeito, né? Você vai fazer do seu jeito. Agora, qual é o seu jeito? Tem que experimentar. Tem que experimentar. Você falou sobre a palavra vulnerabilidade. Eu coloco ela no mesmo pacote da resiliência, porque senão Sim, ela é usada de maneira muito indiscriminada, né? sim. Porque quando você me diz, né, se eu não me coloco no papel de aprendiz, eu sei de tudo, então isso eu não sei se eu vou fazer direito, então eu nem vou fazer, porque vai que eu faço errado, né? Entendi mais ou menos esse cara. Aí entra aquela história, mas você tem que mostrar a sua vulnerabilidade. Né? Você tem que dizer quando você não dá conta, quando não é capaz. Como então equilibrar esses sentimentos? Exatamente o que é Uhum. vulnerabilidade é a síndrome do impostor. Sim, é o que eu estava te dizendo. Eu acho que se sentir vulnerável diante de algo que você nunca fez,
de uma situação que você nunca experimentou, como essa situação que a gente está vivendo agora da pandemia. A gente nunca viveu isso, isso é inédito. Então, todos estamos vulneráveis nessa situação, né? Estamos aprendendo a lidar com isso. E isso é normal, isso é humano. E você pode até vocalizar isso, reconhecer, dizer, olha, é uma situação nova para mim, eu não sei direito como é que eu vou lidar com isso, mas eu pretendo descobrir. E uma outra coisa que a gente faz muito pouco, a gente faz muito pouco, a gente faz muito mal, é fazer perguntas, né, Isa? A gente faz muito pouca pergunta. A gente faz Isso muito é uma pouca pergunta. perguntadeira. Eu já Hã? até peço desculpa. Eu sou muito perguntadeira. Eu também. Mas as Somos. pessoas, em geral, não são. As pessoas têm vergonha de perguntar, de dizer, mas como? Mas o quê? Mas por quê? Mas aquele detalhe, aquela coisa. E aí elas vão guardando tudo com uma falsa ideia de que se elas perguntarem, elas vão dar a impressão de que elas são burras, que elas não são inteligentes, que elas não são rápidas para compreender as coisas. E é exatamente o contrário. Porque, assim, talvez eu seja uma pessoa rápida para compreender as coisas, porque eu faço perguntas, eu sou curiosa, eu quero saber, entendeu? Então, assim, fazer perguntas esclarecedoras é fundamental para você entender exatamente o que você tem que fazer, como você tem que fazer, o que a pessoa está esperando de você em determinada situação. E isso vale para o trabalho muito, muito, porque as pessoas não fazem perguntas, elas recebem as coisas, elas olham para as coisas e saem e aí vão sofrer lá sozinhas com a impostora, querendo resolver sozinhas aquele negócio, que elas nem entenderam direito o que é que elas têm que fazer. Então, pergunta é uma ferramenta muito básica e muito fundamental para você se vulnerabilizar de uma forma que é muito útil para você. Então, faz uma pergunta, não entendeu? Está com uma dúvida, ficou curiosa? Pergunta. E não necessariamente precisa ser perguntar para, vamos dizer, recebi uma tarefa e não quero perguntar para o meu chefe. Pergunta para um colega, pergunta para, sabe, um par seu. Pergunta para alguém que possa trazer um esclarecimento para você. Porque às vezes é só isso que a gente precisa para ganhar um pouco mais de confiança, um pouco mais de chão, sabe? Não ficar pirando só na cabeça. Que conversa maravilhosa. Eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente também está assim, se identificando demais com o que você está falando, Ju. E quando você diz, né, pergunte o que você está esperando de mim, você está alinhando expectativa, porque de repente você está sofrendo por uma coisa que está muito longe, né, de ser aquilo que você está pensando. Claro, claro, Isa. E tem uma coisa, nós, pessoas, nós costumamos fazer muitas suposições. Entendeu? Então, assim, a hora que a gente não tem todas as informações, a gente vai preenchendo os espaços em branco com suposições, com interpretações. Só que essas suposições e essas interpretações saem de dentro da nossa cabeça, não da cabeça da outra pessoa. Sim. Então, assim, às vezes a gente cria toda uma história, toda uma expectativa em relação à expectativa que a gente acha que o outro tem da gente, que não tem nada a ver com o que ele está esperando de fato. E isso é muito ruim, isso faz muito mal a qualquer relação, seja uma relação pessoal, seja uma relação no trabalho. Ju, você comentou sobre estar embatucada. Sim, adoro usar essa palavra. Não, até no livro, eu fiz uma entrevista com a Ju há alguns anos, né, para o livro que eu vou lançar daqui a alguns meses, um livro que Muito bem. tem mudanças e tal. E eu me lembro que lá atrás, quando você usou esse termo, eu te perguntei como, né? E eu já sei o significado, mas como você disse, muitas pessoas acompanhando, então conta para o que é embatucar. E Tá. na sua carreira, essas embatucadas, como você falou, não, pera lá, pode ficar aí, eu vou continuar. Tá. Então, embatucar tem a ver com parar, com travar, com paralisar, com opa, parei, embatuquei, daqui não passo, não sei o que fazer para ir para frente. Então, eu comecei a usar esse termo porque eu queria falar dessa sensação de uma maneira original, de uma maneira que ficasse uma característica minha na prosa. E eu acho que ela traz também uma. Ela é divertida e eu gosto desse sentido também, porque eu sei que esse momento em que a gente paralisa, em que a gente fica inquieto, em que a gente trava, ele é muito sofrido. Então, assim, eu falo com o maior respeito porque eu já passei por isso.
mas eu acho que a gente precisa botar uma perspectiva também diferente, de uma certa leveza, porque a gente pode aprender a ir para frente. Então, eu acredito nisso e eu quis usar esse termo para trazer essa perspectiva, né? Então, quando eu falo de embatucação, é esse momento em que a gente para e não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe como fazer. É esse momento em que dá uma angústia muito grande. Na minha carreira, a minha carreira foi uma carreira muito bem sucedida, assim, eu posso dizer isso como jornalista, né? Foram mais de 20 anos. Eu sempre fiz muita coisa, Isa. E as coisas foram acontecendo mais ou menos naturalmente. Então, eu sempre tive muitas oportunidades, porque eu ia atrás das coisas também, né? Eu trabalhava bastante e tal. Mas toda vez que vinha uma oportunidade de dar um passo acima, eu embatucava e caía na impostora. E aí eu dizia, não, gente, como assim? Eu não tenho condição de ter essa promoção. Gente, como assim? Eu não posso, como eu? Gente, eu sou muito nova. E aí eu sempre tinha uma justificativa, sabe? Tipo, eu sou muito nova, eu nunca fiz isso. A pessoa que estava fazendo antes era maravilhosa, como é que eu vou fazer? Então, houve vários momentos em que isso apareceu. Mas eu também sou muito fazedora, assim, eu sou muito realizadora, eu gosto de fazer. Eu gosto de experimentar. Ao mesmo tempo que vem essa dúvida, vem a outra dizendo assim, não, peraí, vai lá, vai com dor de barriga, vai. E sempre foi assim na minha vida. Eu tinha dor de barriga, mas eu ia. Entendeu? Eu até podia não ir naquele dia, mas eu ia no próximo. Mas eu ia. Então, eu tive vários momentos assim, eu sei como é isso. E a embatucação me pegou no final do ciclo como jornalista, né? Porque eu já tinha feito muitas coisas muito interessantes na minha carreira, passei por áreas ligadas a pessoas, a negócios, e gostava muito do que eu fazia, era muito dinâmico e tal. Mas nesse ciclo final eu entendi que para onde eu vou, né? Em que lugar eu vou poder exercer isso? De que forma? Será que é fazendo jornalismo? Será que não tem outra forma de fazer isso que me dá tanto prazer, que é contribuir para o desenvolvimento das pessoas? Porque eu fiz isso o tempo inteiro enquanto jornalista. Eu era jornalista, você sabe, eu era chefe de uma equipe muito grande, com pessoas incríveis, e eu sempre fui mentora de muita gente enquanto eu era jornalista executiva. Então, eu já fazia esse papel sem reconhecer esse papel como um potencial trabalho, sem estruturar tanto assim, era uma coisa muito mais intuitiva, né? Mas que depois, na transição, foi isso que apontou como uma nova atividade. E o que eu gosto de dizer é que as conversas que eu faço na prosa, né, que são conversas de coaching e de mentoria para mulheres, elas são conversas em que eu uso muito da minha habilidade como editora. Porque para fazer uma conversa legal, a gente tem que ir editando, né? A gente vai editando algumas coisas. Então, assim, eu consegui ver um sentido que uniu todas as minhas capacidades, toda a minha trajetória, tudo aquilo que eu sabia fazer antes e que agora eu aplico de uma maneira diferente. E o fato de eu saber me comunicar, de eu saber escrever, né, de saber ter esse pensamento mais estruturado para comunicar a minha visão, o meu trabalho, isso me ajuda muito. Porque na área em que eu estou trabalhando, no coaching, né, nessa área de desenvolvimento de pessoas, também tem uma baita confusão de conceitos, tem uma baita confusão de propostas, você sabe disso. Então, assim, eu acho que eu também tenho uma missão de transmitir esse conteúdo da maneira mais séria e mais consistente que eu consegui. E isso tudo junto me dá uma alegria muito grande, porque valida a minha transição, né? Valida a minha passagem. Mas eu embatuquei severamente, mas estou aqui, desembatuquei, é possível. Ju, e é curioso porque você desembarcou, mas isso não significa que você pode mais embatucar. Por exemplo, você ainda pode viver outras situações que você. Nossa, claro que Né? sim. Claro que sim, Isa. E nesse momento, né, agora, na prosa, eu tenho que me expor de uma maneira completamente diferente que eu me expunha antes, né? E eu tenho que vir aqui, inclusive, falar e me mostrar e falar o que eu penso, o que eu penso. Não é o que o título pensa, não é o que o Perfeito. veículo pensa, é a Juliana, sou eu penso.
Então, assim, isso também foi um momento em que eu tive que me apropriar da minha opinião, da minha visão, das minhas ideias, do meu jeito de ver as coisas, do meu jeito, qual é o jeito que eu quero oferecer esse serviço. Isso, para mim, me deu uma sensação de autoria incrível. Eu adoro essa sensação. E nessa transição, por mais difícil que seja começar a fazer, é uma experimentação, é novo também. Por mais que eu fosse jornalista, é outra situação. Mas eu encontrei puta, isso é, né, um espaço de autoria. Que legal que eu estou tendo essa oportunidade. Que legal que eu estou me desenvolvendo para me expor de uma maneira que eu considero útil para alguém. Então, toda essa combinação me ajuda nas minhas embatucações, mas assim, lidar com essa exposição aqui, com falar assim ao vivo, gente, isso tudo é muito novo para mim. Eu não fazia isso na vida pregressa como jornalista. Eu não fazia, né? Não sou a Isa da TV, eu não fazia isso, gente. Então, são aprendizados, né, Isa? A gente vai aprendendo. Ô, Ju, você é uma danada, porque eu já te vi no palco várias vezes, tá? Então você sempre, pelo menos você disfarçou muito bem. Eu disfarçava muito bem. Esse disfarce que a gente usa, às vezes ele é bem pesado, né? Como você falou, você viveu um momento em que provavelmente ninguém imagina. Eu, por exemplo, conheci você por muitos anos, né? Vendo o seu crescimento, e eu nunca podia imaginar que por dentro Né? você É, é. E isso é, acontece. Isso nós estamos, então, nos reconhecendo. Acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando também se reconhecem nessa fala. sem dúvida. E o que você contou da sua história é o seguinte: você viveu momentos de angústia, como você falou, embatucada, conversou aí com essas dores, com essas vozes, e falou: não, pera lá, vamos experimentar, vamos tentar. Vamos. Foi isso? É? Eu acho que a minha curiosidade é maior do que o meu medo. Ai, Então, que a minha curiosidade sempre foi uma ferramenta, e eu acho que ela pode ser ferramenta para todo mundo. Quando a gente coloca a curiosidade como nesse lugar de ferramenta, e a gente vai se conectando com os nossos interesses, com as possibilidades, de uma maneira que fica mais leve, não fica tão pesado. E eu acho que eu consegui fazer isso. Por mais medo que eu tivesse, quando vinha algo novo, quando, puta, eu quero saber, eu quero fazer, eu quero experimentar. E aí eu ia lidando e colocando esse medo num lugar que não me impedia de me movimentar. Não é que assim, nossa, eu ia me movimentando super fácil, não é isso. E essa fala que você trouxe, que você me via no palco e tal, meu Deus, como eu sofria para subir naquele auditório, 3.000 pessoas e fazer aquele discurso lá do Melhores Empresas para trabalhar. Mas eu me colocava nessa perspectiva, eu vou fazer do meu jeito, eu vou falar com as minhas palavras, e se eu gaguejar, eu vou assumir, gente, gaguejei. Me lembro que teve uma ocasião que eu não conseguia ler o papel e fiz uma piada e tal. perfeito. E foi assim que eu consegui fazer. Me deixou mais leve, me deixou mais Humano autêntica, vamos dizer e assim. Autêntica, né? Essa palavra. E aí, Isa, tem uma coisa que é muito importante nessa lida com a síndrome da impostora, né? Nessa negociação com a síndrome da impostora, porque eu acho que é uma negociação que é falar a respeito do que a gente sente. Porque você falou, nossa, eu te vi durante tantos anos e eu nem imaginava que você estava sentindo isso, né? E assim é com muitas mulheres, com com muitos certeza. homens que a gente vê atuando por aí e que a gente não faz ideia do que essa pessoa está sentindo internamente. Então, para quem se identificou com esta questão, eu recomendo muito que procure um grupo para conversar. Pode ser um grupo terapêutico, e há muitas propostas nesse sentido, mas pode ser um grupo de amigas, pode ser um grupo de colegas, pode ser um grupo de pessoas em quem você confia e com quem você vai poder dizer, olha, estou me sentindo assim assado. Acontece com você também? Porque daí eu não fico me sentindo a pessoa errada da situação. Puxa, a Isa também se sente assim. E aí, Isa, como é que você lida com isso? E essa troca é muito benéfica. Esse colocar para fora é muito benéfico. Perfeito. Tem tantos comentários aqui, tão assim, alto nível. E aí, a Edna, ela diz assim: minha irmã trata dessa síndrome. Ju, se eu percebi que realmente as minhas angústias estão maiores do que a minha
curiosidade. O que eu faço? Você falou procurar um grupo, né? Mas a gente está aqui acessando corações de todo o Brasil. Né? São Paulo, Sul, Sudeste, a gente tem uma série de vantagens, mas às vezes a gente não sabe para onde ir. Né? Se eu colocar no Google, eu vou colocar lá o quê? Né? Quem que eu procuro? Como é que eu vou saber realmente que eu estou sentindo é o que eu estou sentindo, sabe? É uma Tá, psicóloga. então assim, primeiro que se tiver num nível em que você consegue desempenhar apesar do desconforto, você pode procurar um grupo de apoio, que não precisa ser um grupo terapêutico, pode ser um grupo de amigos, pode ser um grupo de colegas, como eu falei. Você pode procurar uma mentoria, ou seja, você vai procurar trocar ideia com pessoas mais experientes do que você, pessoas que já têm uma certa capacidade desenvolvida que você também quer desenvolver. Então, você pode ter um mentor, uma mentora, para trocar essas impressões e para entender que, assim, são situações que muitas pessoas compartilham, embora poucas pessoas falem a respeito. Isso é bem importante. Mas a gente está falando daquela primeira situação em que a pessoa está desconfortável, mas consegue fazer as coisas. Tem um sofrimento, mas ela também tem conquistas. Quando essa síndrome da impostora vem tão forte e gera tanta ansiedade que a pessoa não consegue desempenhar, ou seja, ela vai perder prazos, ela vai realmente perder reputação, porque ela não está entregando, aí é a hora de procurar uma terapia, procurar um apoio psicológico, tá? É fundamental ir para esse apoio para que você não fique nesse processo de autossabotagem e de confirmação. Sabe aquela coisa de profecia autorrealizável, né? Eu sou uma fraude, aí você não consegue fazer, aí, puxa, eu sou uma fraude mesmo, e aí eu não vou ser reconhecida, não vou ser promovida e etc. Então, assim, esse é um ciclo muito ruim e eu recomendo que as pessoas procurem apoio psicológico, sim. Eu Júnior, posso ajudar com o meu trabalho na primeira situação, quando a pessoa está lá incomodada e está embatucada, mas ela consegue fazer. Quando ela entende o como fazer, ela vai e faz. Ela não está nessa angústia tão grande, ela não está numa ansiedade tão grande que realmente a impede de seguir em frente. perfeito. Quando você quando você fala, né? Você atende nesse primeiro momento, né? Sim. Você faz, né, a sua mentoria nesse primeiro momento e depois você percebe que não é só contigo, aí você pode encaminhar para um outro profissional. A mãe Posso. pergunta, então como eu posso ajudar alguém que eu percebo que está passando por este momento, que está vivendo a síndrome da impostora? Então como é que você vai dar um toque? Como é que você vai sugerir, né, um caminhar sem que a pessoa ache que é uma evasão? É uma situação delicada, né? Porque a gente nunca sabe como é que a pessoa vai receber o que a gente está observando, mas eu acho que a gente pode chegar com uma observação. Percebi tal coisa em tal momento. Será que isso está acontecendo? Eu estou percebendo corretamente? Você quer conversar? Se coloca no lugar de escuta, né? Eu acho que menos no lugar de propor uma solução, mas no lugar de escutar o que a pessoa tem a dizer, a partir de algo que você percebeu e que ela vai dizer sim ou não. Ela pode também não querer compartilhar, mas a partir do momento que ela quiser compartilhar, escuta. E aí, junto com ela, você pode chegar numa sugestão de, poxa, será que é uma situação para procurar alguém? Poxa, isso já aconteceu comigo também, e aí eu fiz assim assado, e aí eu procurei um mentor, ou aí eu procurei uma psicóloga. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se colocar nesse lugar de escuta e de estar junto com a pessoa. Perfeito. Porque Sem julgamento. sem julgamento, de alguma maneira, todo mundo já passou por uma situação em que se sentiu um pouquinho fraude, né? Nas situações na escola, nas situações no trabalho, nas situações nas relações, em qualquer situação nova que a gente tem que lidar, ou que a gente é uma situação muito importante para a gente, essa armadilha pode vir. Então, a gente sabe como é difícil, como é ruim. Então, acho que se colocar nesse lugar de escuta verdadeiramente já é muito útil para quem está sofrendo com isso. Perfeito. Ju, nesses últimos 6 minutos eu vou te fazer uma pergunta invertida. As mulheres que te procuram, Hum. procuram por quê?
As mulheres que me procuram, em geral, por questões do trabalho. Porque Elas querem o quê? elas querem mais bem-estar, elas querem mais satisfação na vida. E aí isso muitas vezes está localizado como um problema no trabalho. Então, vem como uma queixa em relação ao trabalho, mas na verdade, quando a gente vai olhar, tem questões relacionadas à vida. Às vezes tem questões relacionadas, sim, especificamente ao trabalho e à carreira, mas em geral eu percebo que é uma coisa muito maior, né? É uma questão de uma embatucação aí com um sentido do que é sentido, do que faz sentido para a gente, do que é bem-estar, do que é satisfação. Tem um distanciamento muito grande dos valores, da expressão dos valores na prática. Então, a gente foi levada, as mulheres, né, a um desenvolvimento muito grande, a uma carreiras que aconteceram muito rapidamente. A gente tem alguns espaços bem ocupados, mas com que qualidade isso está acontecendo? Então, eu acho que chega um momento em que a gente para por N motivos e fala, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Isso aqui não está me incomodando. Você começa a sentir coisas fisicamente, você começa a não gostar de determinadas situações, a se incomodar, e aí acende uma luzinha que mostra que assim está faltando um pouco mais de bem-estar aqui, de cuidado, de satisfação. E esse distanciamento dos valores eu vejo como uma questão assim fundamental, sabe, Isa? Leva muita gente para esse momento de embatucação. E aí a gente acaba conversando sobre essas coisas, com foco em que comportamentos podem ser úteis para a pessoa ir para frente, né? Para começar a ter outras perspectivas. Ju, eu só sei que nós teremos que fazer uma live, Ah, que delícia! porque a gente falou sobre inteligência emocional, a gente não falou sobre outras habilidades que É todos os que verdade. tenho conversado falam, né, sobre as profissões, né, do presente e futuro. Mas de tudo que nós conversamos dentro aqui desse nosso tempo, vai acabar daqui 3 minutos. Saramago tem uma frase que diz que você só vê a ilha quando sai da ilha. Então, essas pessoas que te procuram, pelo que você está me dizendo, você consegue olhar, colocar elas, né, como observando aquilo que elas estão vivendo, e aí de fora eu consigo ver, opa, eu estou fazendo É. isso, estou vivendo isso. As suas considerações finais, então, nesses últimos 2 minutos, para quem sabe que precisa de ajuda e ainda não tomou coragem, né? Você foi uma mulher que tem uma carreira brilhante e mesmo assim Fica. optou por mudar, né? Você Sim. não ficou estacionada lá na minha zona de conforto. Então acho que você pode despertar agora quem ainda está sem coragem. Eu acho que é importante a gente ganhar perspectiva, né? E como você falou, a gente sair da situação, ganhar perspectiva para que a gente possa ver o todo. E aí, vendo o todo, a gente consegue voltar e fazer escolhas mais assertivas e fazer tentativas que sejam mais interessantes para a gente. E eu acho que é muito importante a gente não perder isso de vista, assim, essa possibilidade que a gente tem de experimentar, de tentar. Ninguém está com um decreto de que assim, hoje eu sou isso e eu tenho que continuar isso para o resto da minha vida. Meu Deus, pelo amor de Deus, gente, isso é muito, é, sei lá, limitante, entediante, né? Vamos tirar essa perspectiva da cabeça. A gente tem a possibilidade de aprender coisas novas, de se descobrir facetas nossas que a gente não conhece nesse aprendizado das coisas. Então, vamos se dar essa chance. Eu acho que se trata de se dar a oportunidade de viver algo melhor, algo diferente, algo que possa dar medo, mas também dar entusiasmo, né? São energias aí que são que vêm quase sempre juntas. Eu estou com medo, mas eu também estou entusiasmada. Então, eu acho que na minha história eu sempre me propus isso, uma vida com entusiasmo, com alegria, e isso me faz vencer esses momentos em que eu acho que, meu Deus, eu não vou dar conta, não é comigo, não é para mim. Eu vou lá e falo, não, peraí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí Vamos, eu vou, vamos ver. lindo. Ju, muito obrigada pelas suas palavras. Eu convido a Obrigada a todos você, Isa. na sua página, Prosa Coaching. Por favor, todos serão muito bem-vindos.
Maravilha. Minha querida amiga, muita luz, saúde para você e a gente se fala em breve, tá? Mais assuntos para te Obrigada, Isa. Muito perguntações. obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite, gente. Eu vou liberar aqui o Prosa Coach. Eu recomendo que todos vocês acompanhem. Obrigada pela companhia, pelo tempo de vocês. Todo o conteúdo fica lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Recomendem. As palavras são sementes. Se fez sentido para você, pode fazer também sentido para as pessoas que você admira, para as pessoas que você gosta. Até mais.